Olá, tudo bem? Meu nome é Flávia Bertoli, eu sou advogada do escritório Tambelli Advogados e especialista em Direito do Trabalho. Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma das hipóteses de estabilidade provisória no emprego, que é no caso do empregado que sofre um acidente de trabalho ou é acometido por uma doença profissional. Bom, em primeiro lugar, é importante destacar que no direito brasileiro, em regra, o empregador pode vir a demitir o empregado, mesmo sem justa causa, desde que lhe pague a multa de 40% sobre o valor depositado a título de FGTS. Essa é a regra. No entanto, há a exceção, que são os casos de estabilidade provisória no emprego, dentre eles esse que eu vou conversar com vocês hoje a respeito. Nesses casos de garantia provisória no emprego, caso o empregado venha a ser demitido sem justa causa, essa dispensa é considerada nula e passível de reintegração ao trabalho. A estabilidade provisória do empregado que sofre um acidente de trabalho ou é acometido por uma doença profissional está prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que prevê, basicamente, que o empregado que ou sofreu esse acidente ou adquiriu uma doença profissional tem direito, pelo prazo mínimo de 12 meses, à manutenção do seu contrato de trabalho. Essa questão do prazo mínimo de 12 meses é super polêmica e eu vou abordá-la num vídeo exclusivamente sobre isso. Assim, para que você não perca nenhum conteúdo novo, inscreva-se no nosso canal e siga a gente nas nossas redes sociais. Mas voltando, o fundamento principal que justifica a estabilidade prevista no artigo 118 é a dificuldade do empregado que ou sofreu um acidente de trabalho ou foi acometido por uma doença profissional tem de ser realocado no mercado de trabalho. Assim, por exemplo, você entra apto numa empresa, completamente apto, você não tem nenhuma restrição de saúde e você vem a sofrer um acidente de trabalho ou então venha a ser acometido por uma doença profissional que reduz a sua capacidade laboral. Quando você é demitido e vai buscar uma oportunidade numa outra empresa, você tem muito menos chance do que você tinha quando você estava totalmente apto, quando você ingressou nessa primeira empresa, nesse trabalho que foi a causa da sua redução da capacidade laboral. O conceito de acidente de trabalho está previsto no artigo 19 dessa mesma lei que eu citei, que é a Lei 8.213 de 1991, que assim dispõe. O acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade laboral do empregado, que sofreu esse acidente de trabalho. O artigo 19, que conceitua o acidente de trabalho, fala em ocorrência pelo exercício do trabalho. Mas, bom, o que seria esse exercício do trabalho, exatamente? Bom, é meio evidente que durante a jornada de trabalho contratual, se você sofre um acidente, ele é considerado um acidente de trabalho. Mas não é só nessa hipótese. Caso, por exemplo, você sofra um acidente durante as horas extras que você está prestando para o empregador, também é considerado acidente do trabalho. Se você sofre esse acidente durante o período para refeição e descanso, também é considerado acidente de trabalho. Se você sofre um acidente numa viagem a mando do empregador, mesmo que seja para capacitação profissional, estudo, não importa, é considerado acidente de trabalho. E por fim, se você sofre um acidente durante o trajeto do trabalho para casa, de casa para o trabalho, é considerado também um acidente de trabalho. Chama-se de acidente de trajeto e ele está previsto no artigo 21 dessa mesma lei que eu estou falando para vocês, que é a Lei 8.213 de 1991. Após a ocorrência do acidente de trabalho, a empresa tem a obrigação de emitir o chamado CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, bem como de fornecer uma cópia desse CAT para o sindicato da categoria e também para o empregado acidentado ou seus dependentes. Além disso, a empresa também tem a obrigação de comunicar à Previdência Social a respeito dessa ocorrência um dia após a data do acidente. E em caso de morte, caso o acidente venha a causar a morte do empregado, a empresa tem que comunicar imediatamente o INSS sob pena de ser multada. A doença profissional, por sua vez,
é aquela que é desencadeada ou produzida pelo exercício do trabalho ou em razão das condições em que esse trabalho é realizado. É aquela que faz com que o empregado tenha sequelas, sejam elas permanentes ou temporárias, que podem ou reduzir ou inclusive fazer com que o empregado perca sua capacidade laboral, certo? Para fins trabalhistas, a doença profissional é equiparada ao acidente de trabalho e dá ao empregado a mesma estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91.